Queridos filhos e filhas, o Evangelho, você teve a sensação de ser desconcertante? Se não sentiu isso é porque não prestou atenção, porque é. E vou explicar. No final, falarei sobre o amor de novo. Mas primeiro, é preciso explicar esse Evangelho que tem palavras difíceis. Palavras que somos chamados a compreender e não passar, dizer que não escutou. E para isso peço que prestem atenção, porque nosso Senhor, Ele na verdade coloca os pingos nos is. Sabe quando a gente diz, Jesus não deixa a coisa mal explicada, Jesus tem clareza. Os que escutam não têm, mas Ele tem. Ele tem claro na sua vida: eu vim enviado do Pai, eu tenho um propósito, revelar o rosto misericordioso e amoroso do Pai. Mas o texto mostra, Jesus volta para casa com os seus discípulos. Vamos ver se vocês me ajudam. Ministério, por favor, pode ajuda dos universitários aí. Jesus volta para casa. Estamos falando de que casa? Cafarnaum. A vida de Jesus, a partir do momento que Jesus começa a sua vida pública, Ele sai de Nazaré e vai para a casa de São Pedro, que fica em Cafarnaum. Foi lá onde Ele curou a sogra de Pedro. Chegando em casa com os seus discípulos, quantos discípulos? 12. Por favor, gente. E de novo, em volta da casa se reuniu tanta gente. Muitos vão dizer, o padre está relendo, mas é que é um tema difícil. E de tal forma que tinha tanta gente que eles não conseguiam comer. Nesse momento, quando souberam disso, os parentes de Jesus, Jesus tinha parentes? Tinha. São José tinha parentes. Nossa Senhora tinha parentes. Qual o parente de Nossa Senhora? Já morreram os pais. Santana e São Joaquim já tinha morrido. Oh Jesus, Santa Isabel, Zacarias, os parentes de Nossa Senhora. Oh meu Jesus sacramentado no coração de Jesus. Os parentes de Jesus, foram até para agarrá-lo. Não estou dizendo que foi Zacarias, eu estou dizendo que os parentes de Jesus de sangue foram até Jesus para agarrá-lo e para levá-lo no manicômio. Sim, porque achavam que ele estava louco. Então perceba que ele estava fora de si. Fora de si quer dizer abilolado. Isso mostra que os próprios de Jesus não compreendiam a missão. Aqui não está dizendo que Nossa Senhora estava no primeiro grupo, calma. Os parentes, a mãe chega depois. Parece detalhezinho, mas é importante para um ouvido que não é bem católico. Para um ouvido não convertido, soa mal. Nossa Senhora não estava no primeiro grupo. O primeiro grupo eram de parentes. E os parentes queriam levar Jesus porque estava louco. Os que estavam perto de Jesus, os mestres da lei, tinham outra interpretação. Ele não está louco não. O que ele está é agindo porque ele é um endemoniado. Nossa Senhora, Padre. Sim, Jesus foi muito caluniado. A ele foi dito comilão, glutão, louco. Os mestres da lei falaram que ele agia pelo demônio, Belzebu, o príncipe dos demônios. Depois tem gente que diz, padre, de ficar falando em combate espiritual. Como que eu não vou falar de combate espiritual? Como que não existe combate espiritual? Ou você acha que o maligno está dormindo? Siga o texto.
Jesus foi acusado. Então Jesus chamou e começou a falar em parábolas. Atenção, parábola é parábola, mas não deixa de ser uma afirmação. Olha o que Jesus diz, presta atenção. Como que Satanás pode estar contra Satanás? Se um reino está dividido, ele acaba. Uma família, quem tem família aqui? Levante a mão. Família dividida aguenta? Não. Se o pai e a mãe não forem coesos na educação, se a família não estiver unida, ela vai à ruína. Por isso Jesus disse, olha, presta atenção, como pode Satanás, eu estar agindo por Satanás, se o que eu estou fazendo é libertar de Satanás? É como se Satanás estivesse contra si mesmo. Aí Jesus usa uma palavra, essa palavra me chama a atenção, e é numa parábola. Quem aqui infelizmente já teve assalto em casa? Ou já foi assaltado? Pois é. Diz nosso Senhor que deve ter passado por isso. Ouviu alguém passar. Até contou uma parábola de um ladrão que massacrou o outro descendo de Jerusalém para Jericó e deixou à beira do caminho. Tinha violência. Jesus diz, por acaso um ladrão, se o dono da casa está fortemente armado, está com força, presta atenção na palavra, força, robustecido, preparado, antenado, se ele está atento, se ele está focado na defesa, o ladrão o pega de surpresa? Não. Consegue um ladrão mais fraco entrar? Não. Mas se o homem estiver enfraquecido, se estiver desprevenido, se estiver cochilando, se estiver desatento, o ladrão entra, rouba e faz uma festa. É ou não é assim? Quem concorda? Levante a mão. Muito bem, se é assim, o que é que Jesus está dizendo? Agora temos que ir na primeira leitura. Agora você vai entender. A primeira leitura nos fala que Deus criou o homem. Mas Deus não só criou o homem e o chamou de Adão. Deus criou o homem e trouxe ele para perto. Perto de Deus, Adão era robustecido, forte. Eva era fortalecida, tinha os dons preternaturais, ou chamemos de dons celestiais, ou dons naturais, não importa. Não sofriam, não tinham dor, e podiam ver Deus face a face. Mas eis que a primeira leitura nos fala que os dois, o casal, se apartou de Deus, se distanciou de Deus, e nesse distanciamento se tornou alvo da serpente. E o que a serpente fez foi enfraquecer a confiança de Adão e de Eva em Deus. Ele afastou. Por isso, olha o texto: onde estás? Senhor, eu ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo, porque eu estava nu. Quem foi que fez isso? O diabo, a serpente. Essa é a ação de Beelzebul. Essa é a ação do inimigo, nos tirar da presença de Deus. Então Jesus, lá no Evangelho, está dizendo: se você não quer ser assaltado pelas forças malignas,
pelas insígnias do maligno, se você não quer se tornar alvo da serpente, alvo das suas paixões, alvo de engodos, alvo de Belzebu, alvo da maldade, se junte a Deus, vem para perto de Deus, vem para junto de Jesus. Você entendeu o Evangelho? Você entendeu que criaram uma distância de criatura e Criador? Essa distância, quanto maior, mais fracos nos tornamos, mais fáceis nos tornamos presa. Continuemos o Evangelho. Por isso, aquelas pessoas, os parentes e os mestres da lei, por estarem distante de Deus, acusavam. Mas interessante que na verdade você sabe que quando você critica algo, pode ser por admiração ou por inveja. Qual a diferença? Se você admira, você toma por exemplo. Se você inveja, você refuta aquilo que você vê. Repito, a diferença entre admiração e inveja é que quando você olha uma coisa e admira, você a toma como exemplo a ser construído. Puxa, como admiro aquele empresário tão bem sucedido, como admiro, como você está bonita. Então é uma referência de beleza. Nossa, que perua! Inveja. Desculpa usar o exemplo para você entender. A inveja é querer algo que eu não tenho, não posso e destruo. Compreende isso? O que foi que a serpente fez? Foi inveja e não admiração de Deus. Os parentes, os mestres da lei, tinham inveja de Jesus. A inveja que os fizeram pegar na cruz. A serpente me enganou, disse Adão. A pergunta que continua: será que estamos sendo enganados? E se estamos sendo enganados pela serpente, qual a minha distância de Deus? Por que eu estou sendo objeto de tentação? Por que eu estou cedendo à tentação? Porque eu estou com medo de Deus? Porque eu não estou participando da graça ao invés da desgraça? Porque eu estou vivendo nas sombras e sou chamado à luz? Sigamos o Evangelho. E é importante prestar atenção, é um Evangelho não fácil. Jesus continua: todo pecado será perdoado, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, tem aqui em cima, nunca, jamais será perdoado. Meu Deus, que pecado é esse, Padre? Que pecado é esse, Padre? Pelo amor de Deus, me explica logo, que eu não quero pecar com o Espírito Santo, que eu não quero, vá que não tem acerto. A explicação está no Evangelho. Jesus disse isso porque eles haviam dito que ele estava possuído de espíritos maus. Use um pouco a cabeça. Por que Jesus disse que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado? Jamais. E o texto diz: Jesus falou isso porque eles diziam que ele estava possuído pelo maligno. O pecado contra o Espírito Santo é a não abertura e não refutar, rechaçar, atrapalhar, você agir contra a ação de Jesus Cristo. Esse é o pecado do Espírito Santo. Porque eu tenho explicado que a própria humanidade segue o fluxo. Gente, eu falava no retiro, dá mais trabalho você deixar de crescer do que crescer. Porque uma criança que não cresce morre. Espiritualmente você evolui.
A humanidade naturalmente segue a Deus. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Você ser um obstáculo à graça, você impedir que alguém se salve, você atrapalhar a ação de Deus no mundo, nas pessoas. Esse é um pecado contra o Espírito Santo. E o que eles estavam fazendo? Estavam tirando o lado divino de Cristo e colocando nele o lado demoníaco. Ainda segue. Naquele instante, havia uma multidão sentada. Em que cidade? Cafarnaum. Os parentes já tinham chegado? Já. Faltava a mãe e os irmãos. Eu explico. Os irmãos não são irmãos de sangue. E repito quantas vezes necessário for. Jesus foi o único filho da Virgem Maria. Maria foi virgem antes, durante e depois. Jesus foi o primogênito e único. Os irmãos aqui se tratam dos primos de sangue. Me diga um primo de sangue de Jesus. Vamos, catequese. São Judas Tadeu, primo irmão de Jesus. E esses chegaram, e alguém disse: eis a tua mãe, que não estava no primeiro grupo, eis os teus irmãos. Aqui Jesus não foi indelicado com Nossa Senhora. Diante do contexto que ele estava falando, de quem age contra o Espírito Santo, de quem não tem laços de parentesco com ele, ele estabelece um novo vínculo, o vínculo do discipulado. E quando ele diz, a minha mãe, as minhas mães, no plural, os meus irmãos estão aqui, ele está dizendo, aqueles que decidiram não seguir a serpente, não se esconder atrás da moita, não ter medo de Deus e se puseram diante de mim. Esses são os novos Adão e Eva. Esta é a nova criação que acontece num novo Gênesis. Eu peço até desculpas de eu ter sido tão meticuloso no Evangelho, mas quando se trata de textos mais complicados, é importante que você, cristão católico, saiba interpretar esses textos. É importante que você não tenha medo de passar por esses textos, que não são fáceis, mas são compreensíveis. E quem nos garante? A nossa igreja. Filhos, tudo isso estabelece um novo critério de família de Jesus. Aqueles que se deixam amar por Deus, aqueles que amam em nome de Deus, aqueles que seguem a Deus e aqueles que servem a Jesus. Amém.